pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com muita alegria e com muita satisfação de poder realizar essa conversa com o Alan Deberton. O Alan que veio enriquecer esse momento de discussão em que nós celebramos, né, Alan, comemoramos no dia de ontem, o dia dedicado ao cinema, né? Isso é muito importante estar contigo diante de que nós temos um russano com um interesse enorme, enorme mesmo, no desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento cultural, e você tem mostrado isso durante todo esse seu tempo de trabalho, se dedicando sempre a colocar Russas em primeiro lugar, a poder contribuir com a cultura do nosso município, além de fazer artistas aqui em Russas, porque o seu trabalho fez isso, né? Nós temos aí pessoas que compõem a sua equipe, que já participaram de filmes que você fez, né? Que acho que, se eu não me engano, Alan, foi o Doce de Coco, né? Tem uma menina de Russas, a Ingrid, Débora Ingrid. Débora Ingrid, isso. Débora Ingrid. Então, assim, você tem essa importância muito grande para toda a Russas por conta desse interesse que você tem e valoriza sempre, né, o nosso município, trazendo esse desenvolvimento, trazendo também essa cultura do cinema para os nossos munícipes. Nesse momento, Alan, eu queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar. De onde veio essa sua paixão, essa sua vontade de fazer cinema, né? Isso aí é muito importante para poder, tanto para mim, como para as pessoas que estão ouvindo aqui, saber o que lhe incentivou e o que te trouxe realmente o interesse para que você seja esse artista, porque eu me orgulho, como russano, de ter em Russas, né, um cineasta do seu nível e do seu porte. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Natizael. É sempre muito bom estar falando sobre cultura, né? Principalmente cultura feita em Russas. Acho que falar um pouco assim, do meu gosto pelo cinema, falar um pouco sobre a minha origem, da própria cidade. Minha mãe sempre foi muito exigente com os estudos e agradeço muito a ela por conta disso. Então, minha vida, assim, quando criança, que eu lembro, se resumia a estudar, fazer logo o dever de casa e ir para a televisão assistir Sessão da Tarde. Então, eu acho que a minha primeira escola são os filmes que eu via da Sessão da Tarde, assim, principalmente no final dos anos 80, nos anos 90, me deu muita referência. E as próprias locadoras, né? Eu sempre fui muito cinéfilo, era daqueles que pegava 3 fitas, ganhava mais uma e devolvia com 2, 3 dias no final de semana, VHS. Era um frequentador assíduo. Também eu preciso agradecer assim, ao meu histórico. Eu estudei na Escola das Irmãs, e lá, como uma escola humanista, né? Sempre tive muito acesso às atividades de arte, assim. Então eu fiz parte do grupo de teatro, fiz parte do grupo de jornal, e nas feiras de ciências eu sempre fazia trabalhos dedicados ao cinema, cineminha. Então acho que foi mesmo uma coisa construída, e a própria experiência de frequentar os antigos Cine 5 de Junho, né, que faz muita falta para a cidade. E pelas minhas pesquisas, na verdade, Russas chegou a ter 3 cinemas, né? O último acesso que tivemos foi ao Cine 5 de Junho, e que para mim foi muito importante, assim, ter tido a oportunidade de conhecer esse espaço, né, tão lembrado por nós. Você chegou a conhecer a estrutura, Alan, do Cine 5 de Junho, onde hoje funciona a Padaria de Esquipão, né, a panificadora? Sim, eu me lembro muito bem onde ficavam os cartazes, onde tem ali aquelas janelas, né? Tinha um dos corredores. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, e na época, porque aquele prédio que funcionava o cinema, ele era um prédio que pertence à paróquia de Russas, né? E na Sim. época, quando foi para desativar toda aquela estrutura, eu estive lá presente, inclusive hoje ainda se encontra no centro de catequese da Paróquia Nossa Senhora do Rosário as cadeiras que eram usadas no cinema, né? Algo muito interessante aqui, toda aquela estrutura, e bom das pessoas recordarem aquela memória, né? Sua fala foi muito feliz nisso aí. Alan, Russas teve, como você disse, 3 cinemas. Para mim é uma novidade. Eu tinha conhecimento apenas de um, né? E eu acho que as gerações que tiveram a oportunidade de conhecer o Cine 5 de Junho da década de 50, 60, da década de 70, né? Porque eu acho que na década de 90 já não existia mais o Cine 5 de Junho.
Passa um pouquinho para a gente conhecer a história desses 3 cinemas que Russas teve no passado. A notícia de que a cidade chegou a ter 3 cinemas, na verdade, foi uma pesquisa pessoal sobre o tema, porque muito me interessa. Com certeza, o Ide Albuquerque, que é o estudioso, né, como o próprio Ricardo Torres pode confirmar isso melhor, mas é isso, assim, parece que teve 3 cinemas, inclusive um deles era ali perto onde é hoje o Leléu, ou era no prédio do Leléu, ou então era vizinho, mas dentro daquela proximidade, assim, dos cinemas. E aí que é isso, assim, tipo, se pensar na época quando a televisão ainda não era popular, né, no começo dos anos 1900, volta dos anos 30 e 40, era muito provável, né, que, enfim, nas cidades houvesse mais de uma opção, porque era o lazer, né, da população, o lazer das pessoas. A coisa dos cinemas fechando foi muito com o advento da televisão, a popularização do VHS, né, que dava conforto, as pessoas assistiam um filme dentro de casa e tudo mais. Houve uma mudança de paradigma, mas assim, eu acho triste a nossa infelicidade de não ter um cinema na cidade de Russas, que é uma cidade que tem polos, né, de faculdade e recebe muitos estudantes, principalmente gente bastante jovem, assim, que fica muito ansiosa por oportunidade de lazer na cidade. Alan, vendo aí a importância de se ter um espaço desse em Russas, eu até queria, assim, te ouvir no que você sugere para uma próxima gestão no município de Russas, como que ela pode dar uma visão especial, ter um olhar mais direcionado, né, para essa valorização da cultura do cinema. Eu gostaria de ouvir isso aí, porque eu vou participar de um processo eleitoral e que, se o povo de Russas, né, ele abonar, né, e nos apoiar e chegar a um resultado positivo de vitória, eu gostaria muito de implantar, né, algo que fosse direcionado a essa valorização, principalmente porque nós temos em Russas aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, um grande presente que você deu para a gente, que foi o filme da Pacarrete. Mas esse daí eu vou deixar para falar daqui a pouco. Mas eu gostaria de te ouvir no que você sugere para mim, Natzael, e para até os que se propõem a ser gestores do município de Russas, para que a gente tenha um olhar especial nessa área. Eu saí de Russas no final dos anos 90, muito nessa busca de sonho, de fazer cinema e tudo mais. Na verdade, eu precisei sair do Ceará, porque na época não tinha nem faculdade de cinema, né? Mas quando eu me formei, quando eu tive a oportunidade de fazer o filme e passear com o filme, né, apresentar ele em diversas cidades, que foi um filme feito na cidade e que teve uma ótima repercussão em diversos festivais, eu tive a oportunidade de conhecer cidades, assim, muitas vezes até menores do que Russas, e que tinha uma organização cultural, espaços culturais e uma vivência cultural que Russas não tem. O que me deixa bastante triste, assim, porque a nossa cidade é uma das maiores cidades do Vale do Jaguaribe, né? Uma das maiores cidades que está do Ceará. E eu tive presente em várias cidades com uma população bem menor, que tinha um anfiteatro, que tinha cinema no interior, que tinha um teatro, sabe? E que tinha manifestações artísticas. Isso, para mim, foi sempre muito impactante, assim. Eu acho que a produção, né, sendo feita em Russas e trazendo a visibilidade para Russas, talvez sirva como uma reflexão, porque a gente está falando aqui de cinema, mas na verdade Russas é um berço de outros artistas maravilhosos, assim. A gente tem muita pessoa da área de canto. A gente tem a Alficarte com um trabalho fantástico que eles fazem na área de teatro e formação de criança, e muitas vezes tirando crianças que poderiam entrar na marginalidade, né, no mundo das drogas e tudo mais, e através da arte tem feito todo feito esse trabalho social, né, além do artístico. E a gente tem muita gente também da pintura. Então, assim, eu acho que é um dever político, primeiro, ser dado condições para que a população tenha acesso. E, assim, no caso de Russas, que é uma cidade que, de certa forma, cresceu e teve uma ebulição assim, econômica por conta das fábricas que vieram, né? A chegada do semáforo e o comércio sempre muito efervescente, às vezes não dá tempo e também as pessoas não têm essa oportunidade de conhecer a arte, né? de
de ir para uma exposição, de ver um bom espetáculo, de ter uma oportunidade de ver um filme, como a gente conseguiu exibir o filme na Praça de Russas, né, que lotou. Então, assim, acho que essa experiência da arte, eu acho que faz muita falta. Com certeza. Eu até direciono essa responsabilidade até para os gestores, né, Alan? Porque nós temos em Russas um anfiteatro, que é aquele anfiteatro do Parque Araibu, mas que ele nunca foi explorado, né, para essa questão cultural, para a gente fomentar, né, no nosso município e criar artistas e trabalhar e desenvolver projetos direcionados nesta área. Eu vejo assim, diante dessa sua fala, que precisa ter uma atenção especial realmente da classe gestora para que a gente possa desenvolver diante de que Russas hoje, uma cidade polo, que está no centro do Vale do Jaguaribe, com 80 mil habitantes. Nós temos na rede municipal de alunos quase 12 mil alunos, né, e que poderiam estar já sendo incentivados, que poderiam estar trabalhando diante de todos esses projetos culturais. Em Russas é muito importante enfatizar nessa nossa fala, Alain, a Oficarte, porque eles desenvolvem um trabalho, até no prédio ali, que funcionou o CRE, né, o CRE estudantil, e eu vejo que eles têm, sim, esse interesse, têm todo esse acompanhamento, né, com aqueles jovens que eles podem, diante das possibilidades deles, fazer esse trabalho, mas sempre deixando claro que a gente precisa realmente, enquanto gestor e futuros gestores que possam vir aí na frente, ter um olhar especial, porque a cultura, eu acho que ela, além de estar ajudando no crescimento do ser humano, ela está também transformando vidas, não é verdade? Isso é muito importante para os nossos adolescentes e para os nossos jovens do município de Russas. Mas, Alain, o que mais nesses últimos dias, né, nesses últimos meses, nos deixou feliz e com o nosso coração cheio de alegria foi a exibição do filme Pacarrete. Você foi muito feliz em trazer a figura da Pacarrete, uma pessoa que não foi reconhecida no passado, que tinha vontade de ter sido valorizada, né? E o nosso povo ele não teve esse olhar para a artista que a Pacarrete foi, para a personalidade cultural que ela representava para Russas. E você pôde resgatar essa memória, trazendo para a gente a importância de alguém que passou despercebido nos olhos das pessoas, mas que você deu a oportunidade de eternizar o nome dela através do longa-metragem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história da criação do filme Pacarrete, porque isso aí ficou eternizado, viu, Alan? Muito importante para Russas. E a figura que você trabalhou principalmente, porque é diante dessas ações que a gente vê o reconhecimento e que a gente vê a importância humana que as pessoas têm. Eu estava no começo da faculdade de cinema quando eu ouvi falar que a Pacarrete, na verdade, era uma bailarina, né? Ela tinha sido uma bailarina, ela tinha falecido na época, e o nome dela significava Margarida em francês. E eu fiquei muito tocado porque quando eu era criança, eu sempre via a Pacarrete de uma forma invisível, né? Eu sempre via as pessoas criticando ela fazendo confusão na praça, ela sempre sendo motivo de chacota, e de certa forma eu tentando evitá-la com bastante medo, assim. E logo depois, assim, eu sabendo que ela foi essa artista injustiçada e já de certa forma me reconhecendo não como artista, mas uma pessoa que queria fazer arte de alguma forma, e eu estava conseguindo fazer cinema, eu me encontrei muito no lugar dela, assim. E na época, quando eu tive minhas primeiras investidas, mais que em teatro, porque cinema era uma coisa muito distante, muito etérea, eu percebia que existia um certo cansaço, assim, em buscar da administração recursos de fazer arte na cidade, né? Fazer teatro, fazer uma apresentação, fazer um cineclube, era sempre tudo muito difícil, assim. E aí eu fiquei pensando como talvez tenha sido mais difícil para ela, né? Que era uma mulher que já tinha um caráter bastante excêntrico e de certa forma revolucionário, porque ela não ficava calada, né? Ela falava, ela expunha todas as questões e era vista como uma pessoa louca. Eu vi como, de certa forma, eu tinha em comum com ela. E, para mim, foi uma meta de vida, assim, fazer o filme desde quando eu era bem jovem. Há mais de 10 anos atrás, eu já tinha uma vontade de fazer esse filme, né? Uma longa-metragem baseada na vida dela.
E se tornou uma meta pessoal, precisava aprender, precisava ter experiência de curta-metragem. Meu primeiro curta foi um curso chamado Curto de Corpo. Depois disso, eu fiz 2 curtas, uma série, fiz um documentário, enfim. Cataloguei a experiência para poder chegar um pouco mais maduro, para poder contar a história da Pacarrete da melhor forma. Eu acho que ali na rua Padre Zacarias Ramalho, a Eliane, sua mãe, vocês moraram próximo à casa da Pacarrete. E mais na frente um pouco morava a minha avó, né? E a gente pôde vivenciar isso na infância, o que era realmente a Pacarrete, né? A realidade que ela vivia diante de todas as pessoas, daqueles estudantes que passavam na porta dela e tocavam a campainha lá. Eu acho que eu fui um de muitas vezes, viu? E aí a gente corria para quando a Pacarrete vinha, e aí ela vinha com aqueles palavrões, né? Que a Pacarrete era típico dela, fazer tudo aquilo ali. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, viu bem, tanto eu como meus irmãos. E eu lembro que você, eu acho que você também, porque a gente a Eliane morava ali onde hoje funciona a cozinha da Lena. Eu acho que era ali que vocês moravam. E aí a gente pode vivenciar bem isso aí. Alan, você tem o longa-metragem Pacarrete e o Doce de Coco também, que eu tenho conhecimento. Quais são os outros dois que você falou aí? Doce de Coco é um curta. É um filme, né? de 20 minutos. Aí Isso. fiz um curta também, chamado Melhor Amigo, que foi a estreia do Jesuíta Barbosa como protagonista, e também outro filme chamado Os Olhos de Arthur. Depois eu fiz com a Globo um filme para fim de ano, que passou em 2018, chamado Baião de Dois. Aí tem um documentário chamado Aqueles Dois. Produzi um longa-metragem chamado Do Outro Lado do Atlântico, que é um filme do Brasil e de Cabo Verde. E Pacarrete foi meu primeiro longa como diretor. Além disso, eu fiz também trabalhos de teatro aqui em Fortaleza, produzi 2 musicais, um deles com patrocínio dos Correios, que é o Avenida Q, e tem um programa que se chama Brother Brasil com a Caixa Cultural. A Hora da Estrela, também da Clarice Lispector, que virou espetáculo de teatro, uma produção que eu fiz. Muito importante, Alan, e eu, nesse momento, te parabenizo por todo esse teu conhecimento, né? E por esse seu interesse também pelo cinema, dizer que nós ficamos muito felizes, né, em ter um Russano que tem a representatividade que você tem. Eu quero só, para a gente finalizar, dizer que eu acho uma ação sua muito importante, é quando você puxa a realização do Cine Festival, né? Tem essa liderança de puxar, como você realizou, e a gente pôde estar próximo, e ali eu pude ver, Alan, o carinho e o cuidado que você tem, principalmente, e a paixão mesmo, né? Que a paixão é aquela que vem de dentro do coração, e eu percebo isso de você pelo cinema, como eu tenho pela política, né? A gente, cada um, com as suas paixões diferenciadas. Eu até torço muito diante de um governo que a gente vê uma recessão muito grande de valores, né? Principalmente na área da cultura. Eu torço que a gente possa ter no futuro aí políticos com um olhar diferenciado e que foquem sempre as políticas humanas e sociais, porque eu acho que é essa política que muda a vida das pessoas e que mexe com o cidadão e transforma e cria cada vez mais, né, uma construção de desenvolvimento e progresso. Mas eu queria te agradecer por esses minutos em que a gente bateu esse papo aqui. Estou muito honrado de ter conversado contigo e poder trazer essa mensagem a partir de hoje para todos os russanos e todos aqueles que vão nos assistir, né, através desse bate-papo que eu tive contigo, Alan. Muito obrigado mesmo. Desejo muita sorte na sua caminhada e conte sempre comigo, né, enquanto parlamentar que estou e presidente da Câmara, para ter esse apoio nas ações culturais de Russas. E se oxalá no futuro, né, que Deus nos permita poder, eu quero contar contigo para que a gente possa transformar, né, o município de Russas em um grande polo cultural também, não só na área do cinema, mas em todas as artes que a gente considera ser ideal para o desenvolvimento da cidade. Deus te abençoe, Alan. Um abração para toda a tua família, viu? Muito obrigado mesmo. Te agradeço, Natizael. Eu acho que fica a mensagem, né, para a nossa cidade, para a população de Russas. Fique em casa, primeiro de tudo, porque essa epidemia é bastante séria, né? Tem muitas pessoas morrendo. Aproveitem a oportunidade daqueles que podem, de realmente valorizar, né, quem está dentro de casa, principalmente as pessoas idosas,
cuidar melhor dos filhos, propor arte para eles, porque a arte dignifica o homem, faz a gente refletir. Isso. E, assim, para efeitos futuros, né, cobrem também dos governantes, porque está na hora de russas ter oportunidade de ter mais fluidez na arte. Vamos cuidar de nossos artistas. A gente tem muita gente talentosa na cidade que está precisando muito do apoio, do suporte e, né, do companheirismo de cada um da gente. Tá? Ok, conte comigo para isso aí, porque a gente vai fazer agora um início. A gente está iniciando um grande trabalho, né? E precisamos ter pessoas que venham também a acrescentar para que a gente possa desenvolver essas ações. Por isso que quando eu falo que conto com você sempre para que a gente deixe Russas aí num patamar elevado na área cultural, se Deus quiser, nos próximos anos. Então, muito obrigado. Deus quiser. Um abraço, Alan. Obrigado, Natizael. Foi um prazer. Bom final de semana. Até mais. Tchau. Mais. Tchau.